Justiça afirmou que a reação da polícia para prender o suspeito de matar o policial militar não parece proporcional ao crime cometido. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece a repulsa, sendo usado inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Em nota, o ministro dos Direitos Humanos informou que acompanha com atenção a operação. Abre aspas. Foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que precisa ser apurado. Mas nós não podemos usar isso como uma forma de agredir e violar os direitos humanos de outras pessoas. Fecha aspas. Está aí a nota oficial do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ana, o Paulo falou bem nessa questão, tocou num ponto de supostos abusos que estão sendo aí discutidos fartamente pela grande imprensa, né? E claro que a gente precisa aguardar. Gente, sangra aqui, ó, quando você vê isso. Porque eu não vejo esse direitos humanos preocupado com as pessoas que estão presas indignamente lá. Aos esclarecimentos, o próprio secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derrite, já disse que as câmeras nas fardas dos policiais poderão ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu, né? E segundo o próprio Derrite, a operação contra essas organizações criminosas e o tráfico de drogas na Baixada Santista vai continuar por pelo menos 30 dias e tudo isso faz parte de um projeto chamado Impacto Litoral, ou seja, não vão ceder à pressão. Bom, vamos lá, Paula. O ministro dos Direitos Humanos resolveu sair do bunker, né? Estava escondido. Não falou nada sobre Lula, agradecendo a África, agradecendo os 350 anos de escravidão. Não falou nada. Ele não falou absolutamente nada até hoje sobre as prisões ilegais do 8 de janeiro, mulheres, avós, deficientes, autistas. Então, ele não é ministro dos direitos humanos, ele é ministro dos direitos humanos / todos aqueles que se alinham com a ideologia da esquerda deste governo. Ponto. A agenda esquerdista aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é muito clara em demonizar as Forças Armadas, e isso a gente vê desde das ruas, o que as ruas pensam, aqueles que estão alinhados com a esquerda, o que eles pensam sobre os policiais, que na sua vasta maioria são heróis, saem todos os dias e não sabem se voltam para casa. Flávio Dino, agora você vê, né, diante dessa declaração, que está ali, né, nas entrelinhas, né, a demonização, sim, das forças policiais. Não, é preciso investigação, mas foi uma reação desproporcional. Imagine achar essa reação desproporcional e achar o que aconteceu no 8 de janeiro proporcional. Prende todo mundo, prende 1.000 pessoas e depois pergunta por quê. Então, senhor Flávio Dino, prende todo mundo. Está em confronto com a polícia, prende todo mundo, porque a moda no Brasil agora é prender em lote. Então, prende todo mundo e depois a gente vê. O senhor tem alguma ligação com a facção A, com o crime B, vai vendo aos lotes. Não tem, eu não sei se o senhor sabe, o ministro Dino, não tem mais individualização dos crimes. Agora no Brasil é tudo em lote. Então, confrontou a polícia, prende geral, joga na prisão e depois a gente começa a ver o que acontece. Essa é a norma. Agora, nós estamos falando de um sniper do crime. Que arma que esse sniper do crime estava usando? Ela estava legalizada? Porque o próprio ministro Dino também disse, né, recentemente, que os usuários das armas legais, os CACs, que eles, não foi o verbo correto que ele usou, eles emprestam, eles alugam, eles doam as armas deles para o crime. Nós estamos falando de uma arma de longo alcance. Essa arma, é possível comprar de maneira legal essa arma?
senhor ministro. E, para finalizar, Paula, a leniência, né, da justiça. Polícia prende, a justiça solta. Polícia prende, a justiça solta. Elementos aí que têm passagens pela polícia, muitos, às vezes, eles estão em saidinhas da prisão, e as câmeras, né, que aqui nos Estados Unidos, quando elas foram colocadas nos uniformes, muita gente falou, não, mas às vezes isso não é tão bom, pois agora a própria esquerda não gosta dessas câmeras, porque quando as imagens dessas câmeras elas vêm à tona, na grande maioria dos casos, o policial estava corretíssimo. Silvio, só para a gente recapitular, então, essa operação que ocorreu nesse final de semana no litoral norte, aqui no litoral sul, perdão, São Paulo, no Guarujá, ocorreu devido à morte de um policial, de um soldado da rota, na última quinta-feira. Ele que foi baleado no peito, inclusive usava um colete à prova de balas, mesmo assim não resistiu. Ele e um colega que foi hospitalizado, mas passa bem, e acabou falecendo, morrendo esse soldado da rota, ele que deixou a mulher e um filho de 3 anos. Bom, vamos lá. Nós temos neste momento no Brasil, de um lado, o governador Tarcísio de Freitas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o secretário de Segurança Pública e uma sociedade que não aceita mais conviver com a insegurança, com o crescimento do crime e principalmente com a imagem de um policial fardado em exercício ser morto porque ele estava lá em defesa de civis. Do outro lado, nós temos neste momento o ministro Flávio Dino, o ministro Silvio Almeida, o restante do governo Lula, a velha mídia e a bandidolatria que impera no Brasil. Paula, há um ponto central aqui que é até que ponto, quando foi que surgiu o primeiro comentário desses que hoje estão sensibilizados com a morte, aparentemente 4 já foram identificados com passagem pela polícia. Vamos aguardar os demais. Onde é que surgiu a indignação, a sensibilizar? Eles se sensibilizaram quando? O policial morreu na semana passada, eles estão falando hoje, porque a polícia reagiu. O que a sociedade espera da polícia? Que ela veja um homem fardado da rota, a tropa de elite contra o crime, especialmente contra o crime organizado que tomou já essa região no litoral sul de São Paulo, no Guarujá especialmente, com características de Rio de Janeiro. Eles atiram de cima para baixo. Nós estamos falando de um disparo a 50 metros. Ou seja, isso é um soldado do crime, estava ali vigiando, atirou contra uma viatura. A farda é a lei. Bandido não pode vencer. Policial não pode tombar, e quando isso acontece, a reação tem que ser, sim, extremamente dura. Cadê o secretário de Direitos Humanos que não foi até hoje na Papuda nem na Colmeia, porque ele não se chocou com o que estava acontecendo com aquelas 1.500 pessoas presas depois da manifestação do dia 8 de janeiro? Mas agora ele aparece o ministro Flávio Dino, que é a favor do desencarceramento, que tem um secretário que defende o desencarceramento no guarda-chuva do seu ministério. Ele aparece agora, hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto. Por que ele não apareceu na sexta? Por que ele não se manifestou durante o final de semana? E a OAB? A OAB apareceu hoje. Cadê a OAB que não foi na Papuda com todas aquelas mães, avós que passaram meses presas, pessoas com comorbidades? Cadê a OAB que não foi atrás imediatamente quando aquelas pessoas foram embarcadas em ônibus e levadas para um ginásio da Polícia Federal? Algumas delas que sequer cometeram crime algum, aliás, a maioria. O crime que elas cometeram foi ter saído para protestar quando ainda se podia protestar politicamente no Brasil até o dia 8 de janeiro, e aquela tarde terminou de um jeito que ninguém gostaria que terminasse. Então, para finalizar, eu repito, nós temos neste momento no Brasil, de um lado, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o governador reagindo a um ataque a um homem fardado que defende a sociedade, e a sociedade compreende isso. O pagador de impostos sabe que ali, atrás daquela farda, também tinha um pai, também tinha um marido, também tem uma mãe ou um pai, essa hora tristes, em luto, enlutados. A sociedade sabe isso. Quem não sabe diferenciar isso são esses integrantes do governo que
que defendem o crime, que ficam do lado errado da história. A própria OAB, que reapareceu agora, e a vergonhosa, que cumpre um papel cada vez mais vergonhoso, a velha mídia, o consórcio da imprensa tradicional. Perfeito. Augusto, eu queria trazer aqui alguns números, até para quem não é de São Paulo, sobre o Guarujá, né, essa cidade no litoral sul aqui de São Paulo. Foi uma reportagem que saiu no Estadão no mês passado, em junho, falando do aumento da criminalidade na cidade. Então, vamos lá. O número total de roubos no período entre os primeiros 4 meses deste ano, portanto, de janeiro a abril de 2023, tá? O número de roubos subiu de 847 para 1.270, com destaque para o roubo de cargas, que passou de 1 para 48. Os furtos subiram de 1.222 para 1.625 e o furto de veículos saltou de 16 para 106. O número de homicídios ficou igual, 7 em cada período, porém houve 2 latrocínios a mais neste ano 2023 e a cidade registrou também o primeiro assalto a banco em 9 anos. Era uma cidade tranquila até há pouco tempo. O que mostra o avanço e o alcance crescente aí das organizações criminosas, da bandidagem em geral e das organizações criminosas que vão controlando tudo. Está na zona portuária ali, não por acaso. Não por acaso. Esses grupos do crime organizado vão ocupando, vão montando esquemas aí sofisticados perto de portos, né, como de Santos, e essas regiões se transformaram em esconderijos dos chefões, que não se escondem aqui no morro, que não há, e sim nessas cidades. Pois bem, a população sabe disso sim. Esse barulho que os comparsas dos bandidos fazem em torno dos direitos humanos, isso aí não cola. A imprensa não engana ninguém. Ou as vítimas que já sofreram ataques, né, que já são alvos, e os que temem ser, estão recebendo a operação policial com enorme simpatia e esperança. É bom que o governador Tarcísio e o secretário Derrite saibam disso. Os brasileiros decentes, e são majoritários, ainda estão com eles. O que tem a OAB a dizer sobre esse advogado? O advogado fala como bandido, dá orientações de bandido, tem tudo do bandido, é bandido. Ele está recomendando ao cara que faça um numerito para que a população honesta seja prejudicada e morra de medo. É isso, quer dizer, a polícia não pode chegar, porque é melhor a gente conviver com bandidos que nos poupam do que poder viver em paz. Não cola. O Derrite, para azar da bandidagem, ele ficou algum tempo como deputado, né? Ele ficou... Um mandato. Ele sabe direitinho o que significa a fala do Flávio Dino. Ele sabe direitinho que o Flávio Dino jamais se preocupará com segurança pública, porque o negócio dele é outro, ele é comunista. Ali a polícia, como mostra a revista Oeste na sua última edição, é a do Flávio Dino, para ele é a KGB, é outra coisa. Não serve para isso. Aí me vem esse ministro dos Direitos Humanos com essa conversa mole. Um homem, um soldado, o homem da lei, morreu, precisa ser investigado, mas os direitos humanos, o quê? É confronto. É confronto. Como se aprende desde a matinê, que mostrava filme de faroeste, quando há um confronto há mortes. E se alguém tem que morrer, que seja o bandido. Eles inverteram até isso. Até isso. O soldado não merece... O soldado não merece a menor atenção. Se essa tragédia se resumisse à morte de soldados, não aconteceria nada. Eles não dão a menor importância, todos eles que apareceram, não dão a menor importância à informação de que soldado
no Rio de Janeiro, PMs no Rio, aqui, quando eles moram nas proximidades de focos do crime, eles têm que sair de casa, eles têm que esconder a profissão. Eles não saem fardados, porque tem agora os snipers do crime. E isso é recebido com naturalidade. Esse bandido que abriu aí a lista o desfile de depoimentos, basta olhar para a cara dele para saber que é bandido. A linguagem dele, sabe, a frieza. E a classe média, que é a grande vítima, não entra nessa da polícia. A pobreza, ao contrário da lenda, vê com alívio a chegada de policiais. Essa história de que os bandidos cuidam com mais carinho da comunidade do que a polícia, isso é coisa de cafajeste. E, aliás, por tudo que diz o ministro Flávio Dino, o Clube dos Cafajestes tem o Rei Momo perfeito para o próximo carnaval. Bom, pessoal, nitidamente, esse governo, esse pessoal que está aí, defende os bandidos. Nitidamente, com a própria boca dele, ele falou. Ao invés dele estar indignado porque um policial foi assassinado pelo tráfico, eles ficaram indignados com a ação da polícia contra esses bandidos, contra o crime organizado. Quando eu defendo isso, é porque naturalmente eu faço parte, certo? Ou estou errado? Quem defende bandido? É a lógica? Não estou acusando ninguém. Mas a lógica é, eu defendo a família, o que eu sou. Lógico, é bem a lógica, né, gente? Se eu defendo o bandido, poxa, tem alguma coisa errada, né? Pô, a polícia não deveria fazer dessa maneira, é muito agressivo. Pera aí, gente, um policial foi morto. Tô defendendo o bandido, então é balaio do mesmo saco, como diz aquele ditado, né? Não tem como ser diferente. Me desculpa, mas sem acusar ninguém, mas não tem como. Se eu defendo o A, eu tô com o A. Quando eu defendo o B, eu não tô com o A, eu tô com o B. Se eu defendi o B, eu estou com o B. Não tem essa. Então, nitidamente, estamos diante de um pessoal que apoia o crime. Simples assim. O amor, né? Esse é o amor à democracia.